A orientação ou corrida orientada é um esporte que pode ser praticado por pessoas na faixa etária dos 8 aos 100 anos. A orientação é o esporte que testa seu preparo físico enquanto demanda rapidez de raciocínio, autocontrole e tomada rápida de decisão, num desafio que ocorre num ambiente natural desconhecido. Pode-se defini-la como a arte de navegar por terras desconhecidas com o auxílio de um mapa e uma bússola. E para falar sobre o primeiro circuito sprint de orientação do Vale Europeu, que acontece no mês de novembro, nos dias 2 e 3, eu recebo aqui no estúdio da Rádio CBN o Tenente-Coronel de Infantaria Marco Antônio Chaves Schlotgen, subcomandante do 23º Batalhão de Infantaria. Também participando dessa entrevista, dessa conversa, Odilon Dalla Costa, segundo-tenente da Reserva do Exército, e aqui comigo também Jonas Daniel Braz, mapeador deste evento, e os três estão envolvidos diretamente com a organização do primeiro circuito sprint de orientação do Vale Europeu. Marco Antônio, bom dia, seja bem-vindo à Rádio CBN. Bom dia, Denise, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Dalla Costa voltando para os nossos microfones depois de um tempinho. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Denise, bom dia a toda a equipe e aos ouvintes da nossa CBN. Jonas Daniel Braz também conosco, muito bom dia. Muito bom dia, eu agradeço a oportunidade. E é uma grande oportunidade também para a gente poder divulgar, apresentar, falar sobre esse evento. O que é e como funciona o circuito sprint de orientação do Vale Europeu acontecendo, sendo organizado pela primeira vez aqui na nossa região. Certamente. A orientação, como foi dito, né, é um esporte que está crescendo bastante no Brasil, já é muito praticado na Europa. E os atletas, eles utilizam a bússola e o mapa para alcançar os seus objetivos, que são os prismas, né, os pontos que são espalhados no terreno. Nessa modalidade sprint que está sendo trazida, ela é mais rápida a execução dela, de 15 a 30 minutos, e principalmente nos parques e na área construída, que a intenção é demonstrar o esporte, né, tirar um pouco de dentro da floresta e demonstrar o esporte. Então, por isso nós estamos trazendo essa modalidade sprint aqui para o Vale Europeu. E a chamada também tem respeito aos Jogos Olímpicos. Em 2024 será um esporte olímpico nessa modalidade sprint. E como é uma modalidade que é muito praticada na Europa e o nosso vale é conhecido como Vale Europeu, então por isso estamos fazendo essa chamada aí dessa competição. Jonas, e você é um dos mapeadores do evento, criou um dos mapas para esse evento, é isso? Perfeito, eu tive a oportunidade de fazer o mapa do Ramiro, Parque Ramiro, juntamente com o mapeador Andrei, Gelson Andrei, que está fazendo o mapa já fez o mapa do 23 e também da FURB. Então é uma experiência inicial, tá? Eu estou iniciando nessa área porque é uma área muito complexa, tem que ter conhecimento de parte de cartografia, né? Profundo conhecimento também da parte de informática ali, que é a parte do programa que a gente usa, então tem que unir os dois. Às vezes tem um mapeador que se sai melhor no mapa, né, na parte cartográfica, no mato, e tem uma dificuldade na parte do software que a gente usa para mapear. E eu estou conseguindo fazer esses dois, claro que com a dificuldade, né, com o apoio do Marco e do Andrei, próprio Andrei tem me ajudado bastante. E está dando certo. Para o nosso ouvinte poder entender, claro, sim, essa tua dificuldade, mas mais do que isso, o serviço concluído, o que tem que ser levado em consideração para criar um mapa para um evento como esse, o primeiro circuito sprint de orientação do Vale Europeu? Bom, o circuito ele é caracterizado por ser urbano, né? Então, difere um pouco da área rural, né, da floresta. Então, tem que ter conhecimento das particularidades do ambiente ali, no caso prédios, ruas, então tem que conhecer as cores, os símbolos que são usados, que são um pouco diferentes, e também ele é balizado pela ISOM, que é uma simbologia, uma simbologia específica para ambiente sprint, entendeu? Então basicamente seria isso aí. Odilon Dalla Costa, e você, o seu envolvimento direto com esse evento está na organização sim, mas depois no dia ali acontecendo, nos dias 2 e 3 de novembro, como é que será o seu momento diretamente com o primeiro circuito sprint de orientação do Vale Europeu? Bom, eu, como já foi falado, seria o árbitro da prova, né? A gente faz um curso especial para poder ter essa função de árbitro.
E, como eles disseram, tenho uma certa experiência já há mais de 20 anos de corrida. Tive a oportunidade de correr em outros países, como Uruguai, Argentina, Estados Unidos também, num passeio que eu fiz lá. Enfim, e a função do árbitro é justamente o que diz, é fazer com que que a corrida seja justa para todos os corredores. Então, muitas vezes o mapeador também, e fiscalizar, em outras palavras, um mapeador, que muitas vezes o mapeador faz o percurso pensando na capacidade dele, né? Ou na capacidade dos melhores, e muitas vezes atrapalha o corredor. Não vou dizer que atrapalha, mas decepciona o corredor, que a alegria, a satisfação do corredor é encontrar os pontos, mesmo que sejam difíceis, mas que tenham uma técnica certa para chegar até ele. Ô Marco Antônio, como é que são também, né, como é que é esse olhar direcionado para quem vai participar da prova? Por exemplo, assim, proporcionar essa alegria, né, esse momento realmente de conseguir atingir as propostas apresentadas, depois esperadas, tudo isso sendo pensado para o atleta, para o competidor que estará com vocês nesses 2 dias. Certo. O atleta é nosso foco, né? Que ele se sinta bem realizando a prova, que ele consiga concluir ela com segurança e atingir o seu objetivo. Como as categorias elas são defasadas em faixas etárias, né, a partir dos 8, 10 anos, então, e dentro também da experiência de cada um, o novatos, o experiente, o elite, então o traçador de percurso ele monta os percursos para que o atleta consiga concluir eles dentro do tempo esperado, entre 15 e 30 minutos. E que ele se sinta satisfeito, que ele conclua a prova com alegria, que ele encontre todos os pontos e faça uma boa pista. Ele sai depois da prova realizado de ter encontrado todos os pontos e concluído a prova. No caso, são 3 percursos, né? Então o circuito tem essa vantagem também de, em 2 dias, o atleta que vem, por exemplo, de outro estado, ou que vem de Florianópolis, ou que vem do interior do estado, ele consegue em 2 dias fazer 3 percursos, né? Isso é muito, muito interessante também, né? O que é reservado para os atletas que conseguirem concluir esses percursos? Nós teremos uma premiação, a premiação são medalhas e troféus, também haverá uma premiação de participação para todos os atletas, aí o foco é estimular o iniciante, né, quem está começando. Nós procuramos trazer os alunos da FURB para o esporte, então essa semana, ao longo da semana passada, foi apresentado o esporte na Faculdade de Educação Física para 4 turmas. Hoje à noite a gente ainda tem uma iniciação lá. E para que eles possam desenvolver isso, a partir do momento que o mapa for inaugurado, que é no sábado, dia 2, a Faculdade de Educação Física vai ter um mapa disponível para que o aluno de Educação Física possa executar realmente a prática e a teoria do esporte de orientação como disciplina dentro da FURB. Isso é um ganho também que o esporte está trazendo aí para a nossa região. Que bacana. Nesse momento, somente a FURB envolvida diretamente, ou temos outras universidades que oferecem um curso de Educação Física também, sendo orientadas a colocar esse assunto também para os seus alunos? A orientação ela já é apresentada, né? Mas como ela é um esporte que precisa do mapa, então somente agora eles vão ter a ferramenta para poder fazer a parte prática. Então ela é apresentada como esporte, né? Certamente nas faculdades, mas fica ainda muito na pesquisa na internet, na teoria, mas agora com o mapa eles vão poder realmente fazer a parte prática do esporte, que é o mais interessante, né? Quem pode participar desse evento? Qualquer um. Então, até hoje, meia-noite, as inscrições estão abertas, né? Aqueles que não se sentem ainda seguros de andar sozinho podem fazer em duplas, os iniciantes. Normalmente a gente recomenda que deem uma estudada na simbologia, que se faça um curso de iniciação, mas como eu falei, inicialmente os iniciantes que se inscreverem, eles conseguem completar o percurso com pouco conhecimento. Por exemplo, o percurso do Parque Ramiro, ele é já um parque aberto, né? As pessoas não vão se perder ali dentro, não vai ter problema, ele vai conseguir concluir, que é o que a modalidade sprint quer, né? Trazer novos atletas para conhecer o esporte. Ô Jonas, quais são as principais simbologias que fazem parte, por exemplo, na elaboração do próprio mapa, esse mapa que você desenvolveu para o evento? Bom, a gente vê bastante na área urbana objetos especiais, né, construídos pelo homem. Então, desde bancos, ruas, basicamente seria isso aí. Então, difere bastante do meio floresta que a gente diz, né? Então seria mais isso aí. Objetos especiais que é construído pelo homem. Basicamente isso aí.
Odilon Dalla Costa, antes de chegar ao momento, realmente, os 2 dias de intenso, né, envolvimento com a competição, com o primeiro circuito sprint de orientação do Vale Europeu, você, como árbitro da prova, tem que também ter todo esse conhecimento já presente, tem que saber tudo isso para poder depois identificar com o que está acontecendo momento após momento dos participantes? Certamente. Tem uma leitura precisa do mapa, né? Dos mapas, né? Exatamente. E como a gente trabalha em equipe, né? Então a gente já confia no mapeador, no traçador de percurso. Então mas é claro que a gente vai estar lá até para evitar muitas vezes algum acidente, né? Porque embora nesse tempo todo que a gente pratica orientação, são pouquíssimos os acidentes que aconteceram, embora seja um esporte da natureza, né? E outra definição que nós podemos dar para o esporte orientação, que é o esporte da família, que como foi falado ali. Eu tenho um neto lá de 10 anos que corre, eu com quase 70 anos estou correndo também, então a família toda corre. Então essa é a função do árbitro, fazer com que a prova seja justa para todos os corredores, e com segurança principalmente. Marco Antônio, fala dos envolvidos dentro dessa competição, né, do esporte, a leitura de mapas de orientação, o traçador de percurso, o mapeador, montador de percurso, sprint, o próprio conceito de sprint também nessa competição. Fala um pouquinho para a gente poder ampliar o nosso conhecimento e entender melhor o que vamos viver aqui na cidade. Ok. Então, o percurso de orientação, a largada se dá num local conhecido, geralmente um local de concentração. Vamos considerar ali a FURB, né, que é o primeiro percurso do circuito. Então, o local de largada, concentração dos atletas, também um local onde tem um estacionamento próximo, que será o ginásio escola de educação física dentro da FURB. A partir daí, o atleta ele verifica onde é o local de partida. Nesse local de partida, ele precisa se apresentar no seu horário. Então, cada atleta larga num horário específico. Então a largada começa às 14h30. Então às 14h30 vai largar o primeiro atleta de cada categoria. Então se nós tivermos ali 15 categorias, largam 15 atletas às 14h30. Um minuto depois disso, 14h31, larga o segundo atleta de cada categoria. Então a cada 15 minutos largam baterias com um atleta de cada categoria. Ele pega o seu mapa, né, ele já se apresenta com vestido, na modalidade sprint é autorizado correr de calção, né? Não tem um problema da floresta ali de proteção. Ele pega o seu mapa e inicia o seu percurso. Nessa prova nós traremos um software, né? Um sistema de bases eletrônicas, então cada atleta estará com um chip eletrônico que vai comprovar que ele passou em todos os pontos. Então a comprovação de que ele percorreu todo o percurso e encontrou todos os pontos desenhados no mapa se dará por um chip eletrônico. Então ele começa a prova quando ele liga o chip eletrônico na partida, percorre todos os pontos dele no menor tempo possível, né, correndo às vezes, caminhando às vezes, e chega nesse local de concentração numa outra faixa, né, num pórtico de chegada, onde ele fecha o seu tempo. Então aí ele fechou o primeiro percurso, tem um local de água, hidratação, e aí fica disponível para ele acompanhar os resultados dos demais atletas. Então, um televisor fica passando o resultado dos atletas que estão chegando. Se vai comentando, um mostra o mapa para o outro, mostra a rota que fez, vai comparando com os outros atletas e já vai se preparando para o percurso da noite, né? Então, é isso que a gente espera, que ele já comece a se preparar, alongar, se hidratar, para que à noite ele possa correr de novo. Em determinado momento, o pessoal vai sair dali, vai se deslocar para o Parque Ramiro. Nós, inclusive, né, a organização vai desmontar ali, vai montar no Ramiro, e à noite isso se repete. Então, próximo das 19 horas, o pessoal se reúne no local de concentração, no estacionamento do Parque Ramiro, e exatamente às 19 se dá a largada da primeira bateria. Então, um minuto após a segunda bateria, e assim vai até todos terem largados. Em torno de 15 minutos de prova ali, com certeza o Ramiro um pouco menos. E aí o pessoal se prepara já para o dia seguinte, acompanha os resultados, né, porque tem um somatório de pontos, né, para fechar o tempo, a classificação do circuito. E aí sim, no domingo de manhã, se fecha lá no batalhão
o percurso de encerramento e a própria premiação que se dará no batalhão a partir das 11 horas. Então, uma inscrição garante estar presente nesses 3 pontos que fazem parte aqui em Blumenau do primeiro circuito sprint de orientação do Vale Europeu. Perfeito. Quem se inscrever, e isso é importante também, a inscrição encerra hoje à meia-noite, né, para quem desejar, no site da Federação Catarinense de Orientação, né? Então é muito importante que quem quer participar feche a sua inscrição hoje, e essa inscrição garante que o atleta vai correr os 3 percursos. Garante a medalha de participação, né, no evento, e também aqueles que concluíram os 3 percursos estarão digamos assim, os primeiros colocados concorrendo aí à medalha de premiação, né? Ô Jonas, alguma dica para poder fazer essa leitura do mapa, por exemplo, o mapa que você criou, alguma dica especial para aquelas pessoas, por exemplo, que nunca se depararam com o mapa e vão tê-lo ali em mãos e poder percorrer ali o percurso que foi definido? Olha, eu costumo dizer que nada vem ao acaso, né? Tem que treinar, praticar. Então, eu aconselho que façam uma revisão de mapas, a simbologia, entendeu? A parte física, então tem uma série de coisas que o orientista tem que estar preparado. Não é só um bom tênis e sair correndo, ele tem que ter essa parte técnica, né? Então eu recomendo isso aí. O que colocamos na abertura da entrevista, então, é sim um esporte que testa o preparo físico, enquanto demanda rapidez de raciocínio, autocontrole e tomada rápida de decisão, nesse desafio já apresentado aqui. Tudo isso fazendo parte desse momento dos atletas. Eu queria destacar também que nós teremos atletas de elite, né, atletas que estão no momento no exterior correndo, vão estar participando da prova. E nós teremos também crianças que estão iniciando. Então, assim como na FURB a gente fez a iniciação dos alunos, que vão estar alguns correndo, se inscreveram. Crianças que participam do Profesp, o Programa Força do Esporte, que é uma parceria da Prefeitura de Blumenau com o batalhão, com o 23BI, com o Exército. Essas crianças, elas no contraturno escolar, elas fazem um trabalho de reforço e a parte de educação física lá dentro do batalhão. Então, elas tiveram a iniciação na orientação semana passada e das 70 crianças, 18 vão correr conosco aí no dia 3 lá no batalhão. Então, esse número de 18 é porque foi feita alguma seleção inicial ou... Não, é porque a adesão foi voluntária, né? Uhum. Então elas levaram, a gente mandou o convite para os pais, a ideia é que os pais compareçam junto com elas, né? Então nem todas têm essa disponibilidade ou têm compromissos, enfim. Então por enquanto 18 aderiram, né? Mas no dia em si que elas foram iniciadas, foi uma atividade muito prazerosa. Elas já perguntaram quando é que seria a próxima, imagina, né? Então, a expectativa é grande. Que fica, E é um evento, é uma modalidade que também chama a torcida, orientação para as pessoas que não estarão ali como atletas, mas gostariam de poder acompanhar também tudo isso que vai acontecer nos dias 2 e 3 aqui na cidade. A proposta da modalidade sprint da orientação é justamente essa, né? Ela foi criada aí já tem acho que uns 10 anos mais ou menos o sprint, né? É trazer para o meio urbano para que o esporte possa ser visto. Porque o esporte já é do século XIX, né? Acho que 1880, alguma coisa, a criação dele. E sempre foi muito desenvolvido no meio de floresta, onde a pessoa não vê, né? Você vê só a chegada, a partida é a chegada e o atleta vai correr no meio do mato. Todas as emoções acabam apenas com o atleta participando. Agora é dividido com quem está ali Agora acompanhando. sim, agora o público vai ver ele passando. Então, essa justamente é a modalidade que foi criada, que a ideia é trazer para as Olimpíadas de 2024, né? É a modalidade sprint, e por isso também a Federação Catarinense se propôs a trazer o sprint aqui para o Vale Europeu, né, nesse primeiro circuito, e que a gente espera que tenham muitos outros aí, né. E esse envolvimento direto, por exemplo, com o 23º Batalhão de Infantaria? Sim, essa parceria já é de longa data, né, então nós tivemos aí na década passada bem ativo aqui o CORB, né, que é o Clube de Orientação de Blumenau, que... A maioria dos integrantes ali eram militares. O esporte orientação nasceu no meio militar, né, na Europa. E agora já é bem difundido no meio civil, mas ainda temos muitos militares que participam. O batalhão tem, na parte desportiva, uma equipe de orientação, né? Então a gente procura se envolver e o batalhão sempre deu todo o apoio aí para o esporte e a orientação é um deles, né? Quantas pessoas são esperadas? As inscrições ainda hoje sendo válidas, mas assim a expectativa de vocês, da organização, reunindo quantos atletas? Atletas eu acredito que vão estar correndo em torno de 150, mas a expectativa é receber em torno de 300 pessoas, porque o atleta geralmente traz a família junto, né?
O Dalla Costa comentou aqui, é um esporte da família, né? Então, muitas vezes o atleta vem correr e traz os filhos, traz a esposa. Então, naquele local que é a arena, a concentração, sempre fica um público bem grande torcendo ali, a chegada é bem bacana. Legal. Dalla Costa, orientações finais do nosso árbitro, que estará presente, então, nesse momento do circuito? Considerações finais para a gente poder finalizar também essa conversa aqui na Rádio CBN. Pois não, eu só gostaria de complementar sobre a inscrição, que é concluída hoje à meia-noite, que também o atleta pode se inscrever num percurso só. Por exemplo, aquele que não tem disponibilidade para o final de semana, pode correr só na FURB, ou só no Ramiro, ou só no batalhão. Aí a escolha dele, aí é claro, a taxa é mais em conta. E a dificuldade voltando aí ao tipo de atleta, as mulheres também estão participando muito hoje. Eu acredito que em torno de 25% até mais dos atletas que participam são mulheres. Em Santa Catarina nós temos senhoras com mais de 60 anos que participam das corridas, né? E crianças também de 10, 12 anos que também já estão participando. Então, por isso que é o esporte inclusivo, digamos assim, que não tem idade e todo atleta corre individualmente, né? A não ser crianças de até 12 anos, que aí precisa ser acompanhada, mas ela que vai fazer a sua corrida. Para buscar mais informações e garantir presença como atleta, então, na realização desse evento. De que forma? Tem um telefone, tem um e-mail para as pessoas poderem, então, participar? Tanto pode ser no site da Oriesc, é só procurar ali Oriesc, né? Como telefones da organização, através do batalhão, ou enfim, com qualquer um dos organizadores que nós podemos... A gente pode deixar um número aqui para o nosso ouvinte nesse momento? Podemos deixar. Qual seria? Pode ser o meu particular mesmo, porque a organização está divulgado lá no boletim informativo. Então é o 99959-9589. 99959-9589, falar diretamente com você, Marco Antônio. Isso, perfeito. Né? Tá certo, então, Jonas, alguma coisa mais para poder finalizar a conversa com você também? Mais uma vez agradecer a oportunidade da Rádio CBN e contamos com a presença de todos. É um esporte que vai trazer muitos benefícios, como o Odilon falou, é bem familiar. Quem não conhece, vá lá, dá uma olhada, porque vai ter muito proveito. Muito obrigado, um bom dia, um sucesso nesse evento de vocês, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, bom dia. Em destaque, então, o primeiro circuito sprint de orientação do Vale Europeu, acontecendo nos dias 2 e 3 de novembro, aqui na nossa cidade. E participando dessa entrevista no estúdio da Rádio CBN, o Tenente-Coronel de Infantaria, Marco Antônio Chaves Schlotgin, subcomandante do 23º Batalhão de Infantaria, Odilon Dalla Costa, o 2º Tenente da Reserva do Exército, e o Jonas Daniel Braz, eles que também estão envolvidos diretamente na organização desse importante evento. Mais informações através do telefone 99959-9589, 99959-9589.